Olá, vamos falar hoje um pouco sobre as casas astrológicas. A gente vai fugir um pouquinho do nosso tema, mas é importante falar sobre isso. Não vai ter como aprofundar muito no tema, mas é importante para poder ajudar na nossa ilustração. Assim como existem os 12 signos, existem as 12 casas análogas aos 12 signos, ou seja, cada casa pertence a um signo. E assim como existe uma ordem natural para os signos, existe uma ordem natural para as casas. Portanto, assim como o primeiro signo é Áries, a primeira casa é a casa de Áries. O quinto signo é o signo de Leão, então a quinta casa é a casa de Leão. O que acontece é que no nosso mapa essas configurações vão se misturando. A gente começa a contar as casas a partir do nosso signo ascendente, ou seja, se você é ascendente em Gêmeos, você tem Gêmeos na casa de Áries. Depois de Gêmeos, a gente encontra Câncer. O segundo signo é o signo de Touro, portanto, a segunda casa é a casa de Touro. Depois de Gêmeos, a gente encontra Câncer, então essa pessoa tem Câncer na casa de Touro. Isso modifica completamente a interpretação. Por isso que a astrologia é algo bem complexo. Esse negócio de você ficar vendo informações sobre o seu signo, o meu signo, o nosso signo, isso não te ajuda muita coisa além do entretenimento, não. É bem limitado. Então vamos lá. A primeira casa é a casa de Áries. A gente vai chamá-la de casa 1. A casa 1 é a casa do qual você apresenta-se ao mundo. É a casa do seu eu, é a casa do seu corpo, é a casa da sua autoimagem. A casa 1 é a casa do seu ascendente, portanto é a casa do seu movimento pessoal. Então, sendo a casa 1 a casa do seu movimento pessoal, a casa de Áries, qualquer planeta que você tenha ali ou não vai mudar completamente a postura e o seu movimento na vida. Mesmo que você seja um ascendente em Leão, por exemplo, se você tem a Lua na casa de Áries, você vai ter um tom canceriano também, porque a Lua é regente de Câncer. Então é tudo bem mais misturado e complexo. Mas vamos continuar, porque senão a gente se perde muito nas interpretações. O segundo signo é Touro, portanto a casa 2 é a casa de Touro. Enquanto a casa 1 fala do eu e da sua imagem, a casa 2 vai falar do meu e das suas posses. Então tudo que você tem como recursos pessoais, seus dons e talentos, tudo que você tem como posse, uma casa, um carro, suas roupas, tudo isso pertence à casa 2, à casa de Touro. Então, por exemplo, se você tem Mercúrio na casa de Touro, representa que você tem o seu intelecto, a sua mente como uma forma de recurso pessoal. Os seus dons e talentos estão também conectados à sua mente e à sua capacidade de ensino. Se você não tem nenhum planeta numa casa, a interpretação ela se expande para outra área e fica um pouco mais complexo. Não vamos falar disso aqui. O terceiro signo é o signo de Gêmeos, então a casa 3 é a casa de Gêmeos. Assim como Gêmeos fala da curiosidade e do aprendizado rápido, a terceira casa ela vai falar sobre o seu ambiente próximo. A academia, a padaria, o seu bairro, a sua vizinhança, os seus irmãos, os seus vizinhos, os seus parentes. Então a casa 3 ela vai falar dos assuntos relacionados a Gêmeos. Como você age dentro da casa 3 relacionado a esses assuntos? Vai depender do signo que você tenha na casa de Gêmeos. Por exemplo, se você tem o signo de Câncer na casa de Gêmeos, de alguma forma você terá uma postura mais materna, mais cuidadora, signo de Câncer, voltada para esses temas relacionados à casa 3. Vizinhança, irmãos, pode ser que você tenha tido a necessidade de cuidar de algum irmão, por aí vai. A quarta casa é a casa de Câncer. É a casa que representa o fundo do céu. É a casa que representa as suas raízes, a sua família e os seus pais. Como serão as suas raízes, a sua família e seus pais? A sua casa fixa também a gente encontra na casa 4. Isso tudo é ilustrado a partir do signo que você tenha na casa de Câncer. Se você tiver, por exemplo, Gêmeos na casa de Câncer, vai representar que a sua família, que as suas raízes, que as suas origens têm muito a questão intelectual e da curiosidade representada pelo signo de Gêmeos. Quando a gente vai para o quinto signo, a gente encontra Leão. Portanto, a casa 5 pertence a Leão. Portanto, tudo que está relacionado à alegria, à criação, à sua criatividade, à sua expressão pessoal, a gente encontra na casa 5, na casa de Leão. Então, quando a gente fala de criação, por exemplo, uma criação que
vem da gente pode ser os filhos. Então a casa 5 é a casa dos filhos, porque é a casa do que veio da gente, da nossa criação. E como a gente está falando de alegria, o lazer, o namoro, tudo isso também está encontrado na casa de Leão. Por exemplo, se você tem a lua na casa de Leão, é um sinal de que a sua criatividade pode estar voltada a temas maternos, de cuidado. Quando a gente vai para o sexto signo, a gente encontra Virgem, portanto a sexta casa é a casa de Virgem. A sexta casa vai falar da sua rotina. E a sua rotina geralmente inclui o trabalho e a sua saúde. Então, quando você cuida da sua rotina, você vai estar cuidando do seu trabalho e da sua saúde corporal. Então, a casa de Virgem vai representar como você lida com a sua rotina de forma geral. Como você é uma pessoa dentro do trabalho, como um funcionário. Como você é uma pessoa em relação à sua alimentação. Tudo isso a gente encontra na casa de Virgem, que é a casa 6. Então, por exemplo, se você tem o Sol, que é a sua jornada solar, na casa de Virgem, de alguma forma, a sua jornada estará conectada ao serviço ao outro, a sua rotina precisará ser levada em conta para poder você manter a sua saúde. De forma geral, você será uma pessoa muito voltada para o serviço. Isso tudo está conectado com Virgem, mas pode ser que você tenha o Sol em outro signo. Por exemplo, se você tiver o Sol em Libra na casa de Virgem, isso vai modificar completamente. Aí a gente vai misturando, talvez as relações, os relacionamentos dentro do ambiente de trabalho, por exemplo, tenham um grande impacto na sua vida e no seu desenvolvimento da sua jornada solar. É tudo bem mais complexo quando a gente vai entrando mais profundamente na astrologia. Falar das casas é uma parte a mais da base astrológica. O principal é falar dos signos e dos planetas. As casas são um complemento extremamente necessário, porque as casas astrológicas elas vão representar as áreas da vida. Então, por exemplo, como eu tenho dito, tudo que você tem como seu, a gente encontra na casa 2, que é a casa de Touro. Tudo que está relacionado à família, você encontra na casa 4, que é a casa de Câncer. E por aí vai. Quando a gente encontra o signo de Libra, a gente encontra o sétimo signo. Portanto, a casa 7, que é a casa do descendente, que é o oposto do ascendente, é a casa de Libra. Então, na casa 7, a gente vai encontrar as nossas parcerias e a nossa sociedade, tanto com sócios como até mesmo com o casamento. A casa 7, ela vai representar uma casa que geralmente ela nos é oculta até que o outro nos traga o que está representado nela. Ou seja, se você tem Marte na casa de Libra, na casa 7, é como se você fosse vivenciar Marte a partir dos seus relacionamentos. Dentro dos relacionamentos com outras pessoas, você ativará o seu guerreiro interno. Quando a gente vai para o oitavo signo, a gente encontra Escorpião, portanto, a casa 8 é a casa de Escorpião. Como Escorpião representa o lado sombrio do ser humano, os tabus, na oitava casa é onde a gente encontra a nossa sala de alquimia. Então a casa 8 vai representar o local onde você guarda os seus traumas, onde você guarda os seus medos, onde você guarda os tabus da sociedade. A casa 8 vai representar o nosso poço. A casa 8 vai representar o nosso inconsciente profundo. Quando a gente tem algum planeta na casa 8, é um sinal de que a gente precisa fazer um trabalho de autoconhecimento e de autoinvestigação ainda mais fortes, de preferência uma terapia. Por exemplo, se você tem a Lua na casa 8, na casa de Escorpião, é um sinal de que você tem traumas e questões profundas relacionadas à família, principalmente ao vínculo materno. Mas tudo isso precisa ser investigado com muito mais calma. A casa 8 é a casa da alquimia. A casa 8 também pode ser visto como a sala de terapia. Quando a gente vai para o nono signo, a gente encontra Sagitário. Então, a casa 9 é a casa de Sagitário. E como Sagitário fala da expansão de horizontes, então a casa 9 vai representar os locais que nos tiram da zona de conforto. Por exemplo, uma faculdade que vai te tirar do pequeno, vai te expandir os horizontes com o ensino superior. Uma igreja que vai também te trazer uma filosofia, uma religião para poder você também expandir. As viagens estrangeiras também, quando você muda de país, quando você sai do conhecido e vai para uma outra cultura, isso tudo é casa 9.
Então, se você tem o Sol na casa 9, por exemplo, pode indicar que parte da sua jornada estará ou em mudar de país, ou em se especializar em algum curso superior, ou em se especializar e focar numa religião, porque o Sol, o seu brilho pessoal, estará na casa de Sagitário. Mesmo que você seja de outro signo, os temas de Sagitário terão uma grande importância porque a casa 9 está ativada. Quando a gente encontra o 10º signo, a gente encontra Capricórnio. E Capricórnio a gente entendeu até aqui que representa o meio do céu. Então a casa 10 representa o meio do céu. A casa 10, o meio do céu, vai representar a imagem social que você passa para o mundo. Como você é conhecido? Geralmente, a partir da sua profissão e do que você exerce. Então a casa 10, o meio do céu, é uma casa exposta, como a sociedade te vê. Quando a gente chega no 11º signo, a gente encontra Aquário. Portanto, a casa 11, que é onde a gente está, a casa 11 vai representar o contato que eu tenho com outras pessoas de forma completamente impessoal. A internet, por exemplo, pertence à casa 11. Os amigos que você trata de forma impessoal, mas estão ali presentes na sua vida, isso é casa 11, isso é tudo casa de Aquário. Partidos políticos que compartilham do mesmo ideal, também é a casa de Aquário, também é a casa 11. As ONGs, questões voltadas para a humanidade de forma geral, para a ajuda ao próximo, também é a casa 11. Então, por exemplo, se você tiver o Sol na casa de Aquário, mesmo que você não seja aquariano, esses assuntos pertencentes à humanidade, à fraternidade, o progresso, estarão naturalmente presentes na sua vida. É isso. Veja como é muito mais complexo quando a gente coloca também as casas junto dos signos. Então a gente vai fazer uma junção de signo, de planeta e de casa. E é muito mais do que isso. Falta ainda falar sobre os aspectos. Vamos falar sobre isso um pouco agora.